Você já parou para pensar que o agora pode não existir? Enquanto você me ouve, o seu cérebro processa informações que já aconteceram. A luz leva tempo para atingir seus olhos, o som leva tempo para chegar aos seus ouvidos. No nível cósmico, essa defasagem é ainda mais dramática. Quando você olha para as estrelas, você está vendo o passado. Algumas daquelas luzes partiram de estrelas que já morreram há milhões de anos. Mas e se eu te dissesse que o tempo não é um rio que flui para todos da mesma maneira? E se o espaço não fosse apenas um vazio onde as coisas acontecem, mas uma substância física que pode ser esticada, rasgada e dobrada? Hoje, no Além do Infinito, vamos mergulhar na maior revolução intelectual da história. Vamos entender o conceito de espaço-tempo, as teorias que sustentam nossa realidade e como a união dessas duas entidades criou o palco onde a vida, a morte e o próprio universo se desenrolam. Prepare-se para questionar o que é real. Para entendermos onde estamos hoje, precisamos voltar ao século XVII. Imagine o universo como um gigantesco teatro. Para Isaac Newton, o pai da física clássica, o espaço era o palco, um container fixo, imutável e infinito. Nele, os planetas, as estrelas e as pessoas eram apenas os atores. O palco estava lá antes dos atores chegarem e continuaria lá depois que eles partissem. Newton chamava isso de espaço absoluto. Para ele, se pudéssemos remover toda a matéria do universo, o espaço ainda existiria como uma grade vazia de coordenadas. E o tempo? Para Newton, o tempo era o relógio desse teatro. Um relógio universal, absoluto e matemático que batia no mesmo ritmo em todos os cantos do cosmos. Se você tivesse um relógio perfeito na Terra e outro em Júpiter, eles marcariam exatamente os mesmos segundos, para sempre. O tempo era visto como um fluxo linear e constante, independente de qualquer coisa que estivesse acontecendo no universo. Essa visão newtoniana é o que chamamos de senso comum. É assim que percebemos o mundo no dia a dia. Você marca um encontro em um lugar, espaço, e em um horário, tempo. Parecem entidades separadas. No entanto, essa simplicidade escondia falhas profundas. Newton não conseguia explicar como a gravidade funcionava através desse vazio, apenas que ela existia. Ele descreveu as engrenagens do relógio, mas nunca entendeu de que material o relógio era feito. Durante 200 anos, essa foi a nossa verdade absoluta, até que um jovem funcionário do escritório de patentes em Berna decidiu questionar a luz. Em 1905, Albert Einstein publicou um artigo que mudaria tudo. Ele não começou tentando explicar o espaço ou o tempo, ele começou tentando entender a luz. Através das equações de James Clerk Maxwell, Einstein sabia que a velocidade da luz no vácuo, cifrão C contra barra aprox $300.000 km/s, era uma constante universal. E aqui reside o problema. Se a velocidade da luz é sempre a mesma, não importa o quão rápido você esteja se movendo, algo precisa ceder para manter essa conta equilibrada. Imagine que você está em um trem a 100 km/h e lança uma bola para frente a 20 km/h. Para alguém parado na plataforma, a bola está a 120 km/h. Faz sentido, certo? Mas com a luz, isso não acontece. Se o trem ligar os faróis, a luz não se move à velocidade do trem mais velocidade da luz. Ela se move a apenas velocidade da luz. Para resolver esse paradoxo, Einstein percebeu que o espaço e o tempo não podiam ser absolutos. Eles precisavam ser relativos ao observador. Dilatação do tempo. Quanto mais rápido você se move no espaço, mais devagar você se move no tempo. Contração do espaço. Quanto mais rápido você se move, mais o espaço na sua direção de movimento encolhe. Foi o matemático Hermann Minkowski quem deu o passo final, unindo essas três dimensões de espaço e uma de tempo em uma única entidade quadridimensional, o espaço-tempo. O tempo deixou de ser um relógio externo e passou a ser uma coordenada, tão física quanto norte, sul ou acima. A separação entre espaço e tempo era apenas uma ilusão causada pelas baixas velocidades em que vivemos. No momento em que você se move, você está inclinando sua trajetória nessa malha quadridimensional. O casamento foi forçado pela luz, e o resultado foi a destruição definitiva da visão de Newton. 10 anos depois, em 1915, Einstein foi ainda mais longe com a relatividade geral. Ele percebeu que o espaço-tempo não era apenas uma grade de coordenadas onde as coisas aconteciam, ele era um tecido físico. Imagine uma cama elástica esticada. Se você colocar uma bola de boliche no centro,
ela criará uma depressão no tecido. Se você lançar uma bolinha de gude perto dela, a bolinha não será puxada por uma força invisível, ela simplesmente seguirá a curvatura do tecido. Isso é o que chamamos de gravidade. A gravidade não é uma força magnética ou misteriosa que viaja pelo vácuo, ela é a própria geometria do espaço-tempo. Como disse o físico John Wheeler, a matéria diz ao espaço como se curvar, e o espaço diz à matéria como se mover. Essa teoria explica por que o tempo passa mais devagar perto de objetos massivos. Quanto maior a massa, maior a curvatura. E quanto maior a curvatura, mais esticado o tempo fica. Isso não é teoria abstrata. Os satélites de GPS que você usa no seu celular precisam compensar essa diferença. Por estarem mais longe da massa da Terra do que nós, o tempo para eles passa cerca de 45 microsegundos mais rápido por dia. Se os engenheiros não usassem as equações de Einstein para corrigir o tempo nos satélites, a localização no seu GPS estaria errada por quilômetros em menos de 24 horas. O espaço e o tempo estão fundidos em uma malha maleável que responde à presença de cada átomo no universo. Se o tempo é apenas uma dimensão como o espaço, por que ele parece tão diferente? No espaço, você pode dar um passo para a esquerda e depois para a direita, voltando ao ponto de origem. Mas no tempo, somos prisioneiros de um movimento incessante em direção ao futuro. Essa é a famosa seta do tempo. O mistério reside no fato de que quase todas as leis fundamentais da física, das equações de Newton às de Maxwell e até a relatividade de Einstein, funcionam perfeitamente se você inverter o sinal do tempo. Para as equações, o tempo é simétrico, o passado e o futuro são indistinguíveis. Então, por que vemos ovos quebrarem, mas nunca se remontarem sozinhos? A resposta não está na mecânica, mas na estatística, a entropia. A segunda lei da termodinâmica afirma que a desordem, entropia, de um sistema isolado sempre tende a aumentar. O tempo, como percebemos, é apenas o rastro do aumento do caos no universo. Começamos em um estado de baixíssima entropia no Big Bang e estamos caminhando para a desordem total. Isso nos leva a uma das teorias mais perturbadoras da cosmologia, o universo em bloco. Se o tempo é uma dimensão física, então o passado, o presente e o futuro não são eventos que acontecem e desaparecem, mas sim fatias estáticas de um pão gigante chamado espaço-tempo. Nessa visão, o seu nascimento, este exato momento em que você assiste a este vídeo e o fim do universo existem simultaneamente em coordenadas diferentes do bloco. O agora seria apenas uma ilusão da nossa consciência, uma lanterna iluminando uma fatia de cada vez de algo que já está todo lá, escrito na estrutura do cosmos. Se o tempo é uma ilusão, a nossa noção de livre-arbítrio e de mudança pode ser apenas uma falha de percepção biológica. Durante décadas, a relatividade geral foi a nossa Bíblia para o macro, estrelas, galáxias e o universo como um todo. Nela, o espaço-tempo é um tecido liso, contínuo e elegante. Mas quando tentamos aplicar essas regras ao mundo subatômico da mecânica quântica, tudo desmorona. No mundo quântico, nada é liso. Tudo é granulado, incerto e caótico. Se pudéssemos dar um zoom infinito no espaço-tempo, o que veríamos? A relatividade diz que veríamos um vazio suave, não importa o quanto aumentássemos o zoom. Mas a física quântica sugere que existe um limite, a escala de Planck. Abaixo de aproximadamente cifrão 1,6 × times 10⁻⁻35 cifrão metros, o tecido do espaço-tempo deixa de ser contínuo e se torna uma espuma quântica. Imagine olhar para uma folha de papel de longe, ela parece lisa. Mas sob um microscópio eletrônico, você vê fibras, buracos e imperfeições. O espaço e o tempo podem ser pichelados. Aqui surge o maior conflito da ciência moderna, a busca pela gravidade quântica. Teorias como a gravidade quântica em loop sugerem que o espaço não é um vazio onde as coisas estão, mas sim uma rede de átomos de espaço conectados. Se você remover esses átomos, o próprio espaço deixa de existir. O tempo, nesse nível, pode nem ser fundamental. Ele pode ser algo que emerge das interações quânticas, da mesma forma que a temperatura emerge do movimento das moléculas, mas não existe em uma molécula individual. O espaço e o tempo seriam, portanto, construções secundárias de algo muito mais profundo e estranho. As fronteiras mais recentes da física nos levam a conceitos que beiram a ficção científica. Uma das ideias mais revolucionárias é o princípio holográfico. Ele sugere que todo volume de espaço que percebemos pode ser apenas uma projeção de informações armazenadas em uma superfície bidimensional na fronteira do universo.
Pense em um cartão de crédito com um holograma, uma superfície plana que cria a ilusão de uma imagem 3D. Se isso for verdade, o espaço-tempo é uma construção de dados, e nós somos a projeção. Além disso, físicos como Leonard Susskind propuseram uma conexão radical conhecida como ER igual EPR. Esta teoria sugere que os buracos de minhoca, ER, pontes de Einstein-Rosen, e o emaranhamento quântico, EPR, paradoxo de Einstein-Podolsky-Rosen, são a mesma coisa. O emaranhamento quântico, onde duas partículas separadas por anos-luz reagem instantaneamente uma à outra, seria a cola quântica que costura o tecido do espaço-tempo. Sem o emaranhamento, o espaço-tempo se despedaçaria. Isso implica que a geometria do universo, espaço, e a conexão quântica, informação, são faces da mesma moeda. O espaço-tempo pode ser, na verdade, o resultado macroscópico de trilhões de partículas quânticas sendo amarradas umas às outras. Estamos começando a perceber que o espaço e o tempo não são o palco do universo, mas sim o software que roda no hardware quântico da realidade. Navegamos desde o palco absoluto de Newton até o tecido maleável de Einstein, terminando na espuma digital da física quântica. O que aprendemos é que o espaço e o tempo não são garantias, eles são mistérios em evolução. O conceito de agora é relativo, a gravidade é geometria, e a própria realidade pode ser uma projeção de informações quânticas. Compreender o espaço-tempo é compreender a nossa própria origem e o nosso destino final. Cada vez que olhamos para o céu, não estamos apenas olhando para o vazio, estamos olhando para a estrutura que permite que a luz viaje, que os átomos se formem e que a consciência exista. Talvez nunca consigamos sair do espaço-tempo para vê-lo de fora, mas o simples fato de podermos usar a matemática para deduzir sua existência e suas curvas é o maior triunfo da mente humana. O universo é um enigma escrito na linguagem da geometria e do tempo, e nós acabamos de começar a ler as primeiras páginas.